Olá, bom dia, 800. Espero que todos estejam bem, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que Deus abençoe vocês. Mais uma semana e graças a Deus nós estamos já aí, os nossos governantes já estão tomando medida de começar a reabertura, parte do comércio, mais um pouquinho, e isso é bom. E isso é legal, é bacana. Daqui a pouco para nós sairmos aí da quarentena e voltarmos à nossa vida normal. Para a gente seguir aí, principalmente uma das coisas que nós, não principalmente, mas uma das coisas que nós estamos almejando, querendo, é o retorno às aulas. Para que a gente possa se encontrar de novo no colégio, para que possamos nos encontrar no colégio, para que voltemos aí, como eu disse, às nossas atividades normais. Enquanto isso, nós continuamos nas nossas aulas, tem sido bacana, vocês aí, eu daqui, vamos seguir. Sempre lembrando para que vocês não deixem de fazer as aulas, não deixem de fazer exercício. Isso é importante para o aprendizado, para o desenvolvimento de vocês. Vamos dar continuidade aí, falando mais um pouco sobre cidadania. E hoje nós vamos falar sobre quando começa a cidadania. Não esquecendo que nós já trabalhamos 2 semanas falando sobre cidadania, sobre cidadão. E eu quero dar mais uma vez para você, para a gente poder reiniciar aí, recapitular, na verdade, algumas coisas sobre cidadania. Começando por dar a definição. Então, vamos lá. Conceito de cidadania. É importante nós termos em mente o conceito de cidadania, até para que a gente possa interagir melhor com esse conceito e saber do nosso papel dentro da sociedade. Então, o conceito de cidadania diz o seguinte: qualidade ou condição de cidadão, condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais. Então nós falamos sobre, comentamos sobre essa definição, os nossos direitos. Claro, como cidadão, nós temos direitos, temos também deveres, mas falando em cidadania, basicamente saber que possuímos direitos civis, políticos e sociais, ou seja, uma conjuntura, tudo ali que vai fazer com que nós tenhamos todos esses direitos. Claro que dentro de cidadania a gente também fala sobre cidadão, vivendo com outras pessoas e dentro, naturalmente, de uma sociedade. Então, quando se começa a cidadania? Desde que nós nascemos. Nós nascemos, somos inseridos na sociedade e daí que se começa todo esse processo de cidadania, a interação com o mundo exterior. A gente sai, nascemos e a gente começa a conhecer, claro que de forma inconsciente, o bebê, até a gente crescendo, desenvolvendo, começando a ter os nossos primeiros contatos, e a partir daí nós começamos a interagir com o mundo, digamos assim, aqui fora, até chegar ao ponto onde vocês já estão, 8º ano, caminhando aí para o 9º, para o ensino médio, assim sucessivamente, caminhando para o amadurecimento. O mais interessante, ou uma coisa interessante que nós precisamos ter sempre em mente, é que nós não podemos viver como se estivéssemos fora da sociedade, alheio à sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nos descuidamos que nesse processo de cidadania, se existe cidadania, porque existe um cidadão, que é você, que sou eu. E se existe um cidadão, é preciso que nós conheçamos, o carro de vocês começar a conhecer esses processos. Por isso que é importante esse contato, esse aprendizado com professores, porque são várias matérias que vão direcionando vocês para uma melhor conscientização dentro
da sociedade. E aí tudo faz parte. Tudo que você aprende em sala de aula, as matérias, elas irão servir, já servem e irão servir mais na frente e sempre servirão para vocês tomarem decisões, para vocês terem... E quando eu falo tomar decisão, é baseada no conhecimento de um cidadão na sociedade, nessa situação de cidadania. Porque diz aqui, ó, direitos civis, políticos e sociais. Ou seja, nós só vamos ter consciência desses direitos quando nós conhecermos. Como se conhece as coisas? Lendo, estudando, aprendendo, querendo aprender. Porque a sociedade, e eu já disse para vocês e estou repetindo, aonde nós vivemos, na verdade nós nascemos com regras. Sim. Você é um bebê, existem algumas regras que os seus pais seguem para que é as regras do cuidado com o bebê. Você não tem consciência, um bebê não tem consciência. E aí precisa de todo um cuidado. Aquelas normas, por exemplo, de conduzir o bebê com muito jeito, com muito cuidado, de levar ao médico, de não comer comida logo assim que nasce durante um período, só passa a alimentação sólida aos poucos, e todo um processo. Porque a partir do momento que nós fomos inseridos na sociedade, alguém tem responsabilidade com a gente. Porque existe uma regra, uma norma para isso também. Não dá para criar um bebê de qualquer jeito. Não dá para criar, perdão, uma mosca que passou aqui. Não dá para criar um bebê de qualquer jeito. Então existe todo um procedimento. Né? O pediatra vai lá, se é levado ao pediatra, a mãe, os pais já saem do hospital com as recomendações e há aquele período todo de marcação que o pediatra orienta, ó, tem que levar de tanto período a tanto período, médico, para tomar vacina, cuidado, aí passa, daqui a pouco a criança só mama, e quando ela deixa de mamar no peito, tem uns que tem a mamadeira, e todo, enfim, é todo um processo, e esse processo de cidadão, ele você vai desenvolvendo, até você tomar consciência, e hoje você já tem, de que você é um cidadão, está inserido numa sociedade onde, dentro das possibilidades, ou seja, da idade que você tem, do grau de maturidade que você é cobrado por aquilo que você faz dentro da sua maturidade. Então é preciso entender, ou começar a entender, as normas, as regras da sociedade, para que a gente viva, para que você viva, para que eu viva de forma plena, numa convivência saudável, sadia na sociedade. Mas isso só acontece quando nós entendemos, porque não é simplesmente falar, eu sou um cidadão e tenho minha cidadania, e tem mesmo, como você já sabe, mas não adianta nada se não se sabe direitos e deveres civis, políticos e sociais. Entendeu? E por que às vezes nós não temos consciência disso? Porque não começamos a aprender, não temos muito interesse. Hoje, por exemplo, claro que seus pais vão sempre orientar, mas vamos aqui, você, 8º ano, inteligente, já é amadurecido um pouco para saber que o que você precisa para pesquisar sobre cidadania você tem, os seus pais já dão para você. Que é o colégio, onde você deve perguntar, dentro das aulas direcionadas nesse assunto, e você tem uma internet onde você pode consultar online, inclusive a Constituição do Brasil, para saber os seus direitos civis, políticos e sociais. E por que as coisas às vezes acontecem e a gente só reclama que nós estamos sendo, digamos assim, que as pessoas não estão fazendo aquilo direito que nós temos,
Mas por que isso acontece? Porque nós não sabemos os direitos. Se não sabemos os direitos, nós não sabemos reivindicar. Então a cidadania começa quando nós começamos a entender que nós, você e eu, como cidadão, que vivemos dentro da sociedade, essa mesma sociedade, dentro da minha cidadania, da sua, lhe dá direitos. Mas não adianta, e eu vou citar um exemplo aqui, não adianta ter livro de matemática se a gente não aprende a somar 2 mais 2. Entendeu? Uma comparação bem assim, bem tranquila para a gente poder entender. Então não adianta ter uma Constituição se a gente não consulta. Não adianta saber que nós temos direitos civis, políticos, sociais, se nós não sabemos falar sobre isso. Tudo isso começa na gente. Eu fico assim preocupado. Claro que ninguém sabe tudo, eu não sei. Não sei um monte de coisas. Ninguém sabe tudo. Mas me preocupa ver o nível de desinformação que hoje essa geração tem. Porque não se preocupa. Muito mais facilidade. Meu tempo não tinha essa facilidade de internet. A internet era só para quem tinha bastante dinheiro. Telefone, internet era discada, telefone era muito caro. Enfim, hoje, claro que tem gente que ainda não tem acesso à internet. Infelizmente. Né? Mas esse é um outro assunto. Mas hoje, você, a gente está falando aqui de alunos de colégio particular, tem oportunidade, além de estar num colégio particular, eu sei que você tem como acessar uma internet. Então começa em você. A gente não pode ficar, você não pode ficar a vida toda, e isso não vai acontecer na dependência de papai e mamãe. Você vai crescer, você está crescendo. Querendo ou não, a realidade é uma só. Você ficará adulto. Você terá, daqui a mais um tempo, que necessariamente crescer. Aprender a cada dia. Por isso é importante todo esse processo. Porque as decisões, daqui a mais um tempo, vêm por sua conta. E como diz aí um apresentador, é por sua conta e risco. É uma brincadeira que tem, né, num canal de televisão. Ele pergunta lá, faz algumas perguntas, vai lá um dia e ele fala assim, é por sua conta e risco? A pessoa fala, sim. Então vai chegar um momento que você terá que tomar decisões por sua conta e risco. Até porque hoje você tem os seus pais que respondem por você, que está perto para te orientar, mas daqui a mais um tempo não vai acontecer isso. Eles vão continuar te orientando quando você precisar, mas o fato, na verdade, de você crescer e de ir para uma faculdade, de ter a sua vida independente, trabalhar daqui a mais um tempo, enfim, algumas decisões você terá que tomar ali, rápido, não tem como às vezes consultar ninguém. Por isso que é importante perceber que esse processo de cidadania que você já tem, ele já começou, era para ter começado ontem. E isso se chama informação. E é extremamente importante as informações. Porque em contrapartida, se nós não conhecermos os nossos direitos, a gente também não sabe dos nossos deveres. Uma coisa puxa a outra. E a gente não sabe que dentro de uma sociedade, a gente ouviu falar, porque alguém disse, tal, que eu fiz isso, mas eu não sabia que não podia fazer. Às vezes nós podemos cometer atos que nós somos punidos até porque fazemos inconscientemente. Não é verdade? Sim. Porque a gente não está atento. E nós deixamos, como eu disse, também de ter algumas coisas para nós, porque nós não conhecemos que temos a cidadania nos dá direito a algumas coisas. E a gente poderia falar de várias outras coisas aqui, mas nós não vamos entrar porque a gente corre o risco
de entrar em política, isso não é o nosso foco, não é. A ideia é tratar de você enquanto cidadão, a consciência de ser um cidadão, de conviver numa sociedade, de já estar no 8º ano e de saber que você, como brasileiro, como cidadão brasileiro, tem a sua cidadania e a cidadania garante para você um negócio muito bacana. Só que às vezes nós também, você, não dá muita importância. E eu fico pensando aqui que seu pai fala assim, olha, estuda porque é importante estudo. E aí você começa a pensar assim, quando eu crescer mais um pouco, aí eu vou virar. Não, querido, é agora. Suponhamos aqui que seu pai, que sua mãe, eles sejam ricos. Sim. E eu falei seu pai e sua mãe de propósito. Não é você que é rico, se for o caso. São seus pais. Você é filho. Mesmo você sendo herdeiro, mas você ainda não é rico. Você é o filho. Percebeu? E o que você está construindo, começando a construir, é para você, não é para os seus pais. Eu já falei em algumas aulas, não sei se falei para vocês, que alguns de vocês às vezes se comportam como se estivesse estudando fazendo um favor para alguém. Não, querido. O aprendizado, a conscientização é uma coisa pessoal. É pessoal. Então é preciso que essa cidadania ela fale muito forte dentro da gente. Porque é todo um comportamento voltado para isso. Até porque vai chegar um tempo que o seu pai e a sua mãe não vai poder mandar em você. Quando você for independente, crescer, que for para sua casa, tiver a sua família e tal, e aí como é que fica? Não, agora tão sonhado independência chegou, mas e aí? Às vezes chega na idade, mas não chega na consciência. Por isso que a conscientização hoje é importante. Quantas vezes nós não pegamos as informações porque a gente começa a achar muita coisa chata. E vou citar alguns exemplos aqui que eu já fiz pesquisa, pesquisa no sentido de fazer perguntas em sala de aula. Quantos aqui assistem pelo menos um jornal, pelo menos um por dia, ou liga a internet lá, vai no celular e busca informações? E é sempre uma minoria. Sempre. Quem vê pelo menos um jornal por dia? É sempre uma minoria. Quem vê não sei quantas vezes jornal por semana? É sempre uma minoria. Quem gosta de... é sempre uma minoria. Quem acompanha... É sempre uma minoria. Então, a ideia de não ser bem informado, o único prejudicado é aquele que não é bem informado. É o único. E aí, como eu disse, nós não sabemos que como cidadão nós temos direito à cidadania, a gente não vai saber também que nós temos deveres. E deixa eu falar um negócio para você. Aprender é muito bom. Muito bom. O conhecimento, ele faz com que nós sejamos menos enganados, digamos assim. É mais difícil de vir com ideias e plantar ideias na sua mente. Porque quando você busca informações de forma coerente, quando você começa a se inteirar buscando as informações, né, pensando quem deu a informação aqui, quem deu aquela ali, será o que falou ali é coerente, aqui também não, perguntando aos seus pais como é isso, como é aquilo. Você está amadurecendo, está crescendo e está fazendo a sua função como cidadão dentro de uma sociedade. Por isso que as coisas começam em você. Eu sempre comento com vocês, com todas as minhas turmas, sobre
que vocês esperam para um futuro. E eu sempre pergunto e converso sobre profissão. E eu fico assim, feliz de ver que as profissões que vocês escolhem são profissões muito legais. Até porque não existe profissão que não seja legal. Tá? Isso aí é de acordo com a área que você vai desenvolver melhor e gosta. O que eu estou querendo dizer é que sempre, que a maioria absoluta, para não dizer 100% de vocês, quando eu pergunto sempre, já tem na cabeça, claro que isso pode mudar, vocês estão novos ainda, mas já tem na cabeça algumas coisas que querem fazer no futuro. Tem uns que colocam 2, 3 coisas ou até mais. Aí eu quero fazer isso, isso e isso, ou isso, ou isso, ou aquilo. Isso é muito bacana. Esse mesmo sentimento, essa mesma conscientização que vocês já têm sobre a profissão que vocês querem ter lá na frente, e que não é de graça, dá trabalho conquistar um espaço, da mesma forma vocês devem, da mesma maneira, vocês devem também se informar, aprender como cidadão, vivendo os princípios da cidadania. Porque o grande desafio nosso é que a gente está vivendo momentos de sermos direcionados por outros. São pessoas que invadem a nossa casa. E quando eu digo invade, entre aspas, quando eu digo invade é televisão, rádio, jornais, informações na internet. Elas invadem a nossa casa com as informações e a gente não para pensar se essas informações elas são corretas ou não. Lembra que eu falo para vocês? Olha, tudo que eu falar nas minhas aulas, vocês não saem por aí repetindo. Vocês pensam para ver se é isso mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque é verdade. Não devemos, vocês não devem sair por aí repetindo coisas porque vocês gostaram, porque é engraçado, porque não é por aí. Não é por aí. É preciso analisar, colocar no papel. O que falou é isso mesmo? Tem coerência? Na dúvida, pergunta. Pegam outras informações no mesmo assunto com outras pessoas. Estuda, pensa, vê se é coerente. Nós, às vezes, somos enganados, e a palavra é essa mesmo, enganados, porque a preguiça mental, a preguiça de pensar, leva a gente ao comodismo. Nós ficamos felizes porque alguém que a gente acha que é de confiança falou uma coisa que a gente gosta e a gente repete por aí. Hoje nós vivemos a situação, só para citar um exemplo, de várias pessoas em situações assim, os chamados fake news, suspeitos de situações como essa, de notícias falsas. Olha essa coisa. E talvez não, com certeza, muita gente já saiu por aí postando, postando coisas que lá na frente descobriu assim, aquilo ali era fake news. É ou não é? Por quê? Porque a gente pega pronto e a gente passa para frente. Isso é extremamente perigoso. Né? Uma vez já aconteceu comigo, pelo menos uma vez, de eu pegar uma informação e que não estava tão assim, só que colocaram como se uma pessoa tivesse feito a matéria e não era aquela pessoa. Usaram o nome da pessoa para falar que a matéria tinha sido dela. Eu acabei passando para alguns conhecidos, sorte que eu passei para alguns conhecidos, não pesquisei, só vi, achei legal e enviei. Depois a pessoa falou assim, não foi essa pessoa que falou isso. Então a gente percebe o perigo, às vezes, da gente ver alguma coisa e por achar legal. Não era nada, como eu disse, não era nada assim grave, mas e se fosse? Então, é preciso que a gente tome cuidado. E aí eu que já tinha, graças a Deus, um cuidado, tomei um cuidado maior. Porque é assim, como as coisas às vezes começam a acontecer.
as coisas que não são coerentes, as coisas que não são verdadeiras. Ela tem um início porque alguém falou, alguém escreveu, alguém postou, compartilhou, repetiu, e aquilo vai tomando uma proporção e até descobrir que aquilo não é assim, e o negócio fica muito complicado. E não se engane, porque hoje nós vivemos uma fase onde alguns youtubers, a mídia de uma forma geral, elas estão trazendo tudo pronto. E como vocês estão em processo de formação, o cérebro de vocês é uma esponja, absorve tudo. Então cuidado, porque às vezes algumas pessoas, naquela coisa de ser muito engraçado, divertido, de falar o que você quer ouvir, e você pode pegar isso como verdade e lá na frente descobrir que você foi enganado. E o que é pior, quando se descobre às vezes que nós somos enganados e nós voltamos, é uma coisa. O problema é quando a gente sabe que o processo é tão bem feito, a lavagem cerebral é tão bem feita, que mesmo a gente sabendo que não é, a gente continua defendendo certas coisas. Por quê? Porque a gente não quer se informar por a gente mesmo. A gente pega as coisas prontas e sai por aí. Então, a cidadania, ela começa em cada um de vocês. Você imagina alguém dizendo como você tem que ser. Não, não é assim. Imagina alguém dizendo para você que você tem que vestir tal roupa, você tem que ter tal penteado, você tem que ter tal cor de cabelo, você tem que andar de algum jeito. Não tem isso, não existe isso. Você é você. Mas para isso é preciso um trabalho de conscientização. E aí vem uma situação que é importante dentro desse processo de cidadania, né, que começa em você, é seguir as normas, é seguir as leis, que a gente não gosta muito de usar e nós somos meio complicados, é obediência. E obedecer para uma geração que tem tudo pronto, que tem resposta para tudo, é uma coisa extremamente complicada para alguns. Por que é complicado? Porque vem uma geração aí mais experiente que vocês de que não cumpre, não gostam de cumprir normas, não gostam de cumprir regras, falam o que quiser e não querem pagar o preço por aquilo que estão falando. Invade, como eu disse, invade a nossa casa, mostra um jeito de viver que talvez nem eles vivem daquele jeito, mas alguns até vivem, principalmente quando falamos de rebeldia, mas eles são cercados de pessoas, digamos assim, poderosas, que acobertam eles, que os defendem mesmo quando eles estão errados. Só que, de qualquer maneira, uma hora, como nós falamos, a casa cai. Qual o melhor modo? Seguindo o caminho correto, certo. O processo de cidadania ele vem para nos conscientizar que, da mesma maneira que nós temos os direitos civis, políticos, sociais, nós também temos os nossos deveres. E eu falei a palavra obediência. A cidadania não tira de nós a responsabilidade, traz para nós a consciência dos direitos para não sermos enganados, para não sermos, digamos assim, enrolados, mas também traz sobre nós aquela coisa de honrar, de perceber o outro, de entender que existe uma autoridade acima de nós e não dá dentro, porque eu sou cidadão, eu tenho direito, tudo aquilo. Sim. E aí a gente vai entender isso quando a gente pega orientações que vai nos levar a perceber isso. Eu quero ler com você aqui um texto muito bacana, né, que nos orienta, está lá em 1 João, no Novo Testamento, já caminhando para o final da Bíblia, no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. A primeira parte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. A primeira parte diz assim, ó:
respeitem todas as pessoas. Olha só que coisa legal. Sim, como cidadão, sabendo nossos direitos, né, nós precisamos também saber os nossos deveres e respeitar as pessoas. Então, respeite todas as pessoas. Ame os seus irmãos na fé. Está dando uma orientação para aqueles que participam da mesma comunidade de fé de vocês, mas isso serve para todo mundo. Respeitar a todos, amar as pessoas e temer a Deus, que é o princípio de tudo. Amar, temer a Deus. E aí termina assim, respeite o imperador. O texto é colocado porque naquela época tinha imperador, mas em algumas versões diz respeite o governo. Porque hoje nós vivemos numa liberdade, e quando eu digo liberdade, que é um negócio legal, mas dentro dessa liberdade alguns acham que não precisam tomar cuidado. As complicações elas acontecem quando esquecemos de que nosso direito termina onde começa o do outro. Mas tem outro texto aqui que eu quero ler com você. Esse outro texto segue na mesma linha do primeiro que nós já lemos, de 1 Pedro 2,17, que está lá em 1 Coríntios 2, 1 e 2, diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Olha só que coisa interessante. Entra todo mundo. Dentro de uma sociedade, no processo cidadão, é preciso que a gente olhe não só para o que é nosso, mas olhemos também para o que é dos outros. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E isso se chama comportamento. É uma conduta comportamental. Porque mesmo conhecendo, e na verdade quando nós conhecemos os nossos direitos e deveres, nós ficamos mais conscientes dos nossos deveres. Uma coisa leva a outra. E quando nós sabemos, opa, tenho direito a isso, aquilo, direitos políticos, direitos sociais, tal, a gente entende que se eu tenho, o outro também tem. E isso é aprender. E quando a gente aprende, a gente respeita. E quando a gente respeita, a gente percebe que nem tudo pode e deve ser do nosso jeito. Até porque se tudo for do nosso jeito seria complicado. Porque porque algumas vezes nós somos extremamente complicados. Porque nós somos cheios de coisinhas. Em casa, às vezes, a gente faz beicinho, fica chateadinho no cantinho quando os nossos responsáveis, como papai e mamãe, falam que você não pode fazer isso ou aquilo, é ou não é? Sim. Magoei. Mas, às vezes, tem que ser assim. Porque não é sempre que vai acontecer aquilo que nós queremos que aconteça. Não é sempre. Tem como ser assim. É impossível. Tudo que a gente quer, a gente conseguir. Existem coisas que a gente tem que recuar. Para o nosso bem mesmo e para o bem do outro. Às vezes a gente quer ter sempre razão. E nem sempre temos. Portanto, é importante que fique muito claro, que você perceba que o processo de cidadania ele começa em você quando você se interessa por isso, quando você estuda, quando você quer entender, quando você tira dúvidas, quando você pergunta para o outro, quando você respeita o espaço do outro, quando você percebe que não é sempre do jeito que você quer. E isso é muito legal, porque as coisas vão acontecendo de forma harmoniosa, cordata, e aí a gente vai conseguindo viver e também contribuindo para que as coisas continuem acontecendo de forma tranquila,
pacífica, harmônica e tendo paz. Porque nós não podemos esquecer que para termos paz também depende do outro. Não tem como eu ter paz se quem está do meu lado não tem paz, ele vai me incomodar. Então, dentro desse processo de cidadania, é preciso conhecer. Conhecimento é muito bom, é muito legal, e você como cidadão, como tendo direito à cidadania, e tem mesmo, mas é preciso que você queira aprender e, em aprendendo, viver de maneira coerente, porque você será abençoado e você vai estar abençoando, ajudando outros. Tchauzinho, até a próxima. Valeu!